Palavras de radiância, os relatos da Guerra das Tempestades, capítulo 70, saído de um pesadelo. Citação de abertura do capítulo. Sendo isso desígnio de Tanavasti ou não, milênios se passaram sem que Raze tirasse a vida de outro dos 16. Embora eu lamente o grande sofrimento que Raze causou, não acredito que pudéssemos esperar por um resultado melhor. Kaledin corria pelo abismo, saltando galhos e detritos, pisando em poças d'água. A garota o acompanhava melhor do que havia esperado, mas, impedida pelo vestido, ela não era nem de longe tão rápida quanto ele. Conteve-se, combinando seu ritmo ao dela, por mais exasperante que ela fosse, não ia abandonar a noiva de Edwin para ser devorada por um demônio do abismo. Eles alcançaram uma interseção e escolheram um caminho aleatoriamente. Na seguinte, ele só pausou o suficiente para verificar se estavam sendo seguidos. Estavam. Batidas pesadas atrás deles, garras em pedras, arranhões. Ele agarrou a bolsa da garota, já estava carregando a mochila dela, enquanto corriam por um outro corredor. Ou Shallan estava em excelente forma, ou o pânico tomara conta dela, porque nem mesmo parecia cansada quando chegaram à interseção seguinte. Não havia tempo para hesitação. Ele disparou por um caminho, os ouvidos tomados por um som áspero de carapaça. Um súbito estrondo ecoou pelo abismo, tão alto quanto 1000 trombetas. Shallan gritou, embora Kaledin mal pudesse ouvi-la devido ao horrível ruído. As plantas do abismo se recolheram em grandes ondas. Em instantes, o local inteiro passou de fecundo a árido, como o mundo se preparando para uma grande tormenta. Alcançaram outra interseção e Shallan hesitou, olhando de volta na direção dos sons. Ela estendeu as mãos como se estivesse se preparando para receber a coisa. Mulher tormentosa. Ele a agarrou e puxou-a para que o seguisse. Correram por 2 abismos sem parar. A criatura ainda estava no encalço, embora ele só pudesse ouvi-la. Não tinha ideia de quão perto estaria, mas podia farejar os 2. Ou estaria seguindo o som. Ele não fazia ideia de como elas caçavam. Preciso de um plano. Não posso simplesmente... Na próxima interseção, Shallan se virou para o lado oposto ao que ele havia escolhido. Kaledin praguejou, forçando-se a parar e correr atrás dela. Não é hora de discutir sobre... disse ofegante. Calado, siga. Ela conduziu-o para uma interseção, depois outra. Kaledin estava começando a se cansar, os pulmões protestando. Shallan parou, depois apontou e correu para um abismo. Ele seguiu, olhando por sobre o ombro. Só via escuridão. O luar estava distante demais, estrangulado demais para iluminar aquelas profundezas. Eles não saberiam da aproximação da fera até que ela adentrasse a luz de suas esferas. Mas, pai das tempestades, ela parecia próxima. Kaledin voltou a prestar atenção na corrida. Quase tropeçou em alguma coisa no chão. Um cadáver? Ele pulou por cima do corpo, alcançando Shallan. A barra do seu vestido estava emaranhada e rasgada devido à corrida. Seu cabelo totalmente desgrenhado, o rosto rubro. Ela o conduziu por outro corredor, então parou, mão na parede, ofegante. Kaledin fechou os olhos, inspirando e inspirando. Não posso descansar por muito tempo, ele está vindo. Sentia-se prestes a desabar. Cubra essa luz, sibilou Shallan. Ele franziu o senho, mas obedeceu. Não podemos descansar muito tempo, sibilou de volta. Quieto. A escuridão era completa, exceto pela luz tênue escapando por entre seus dedos. O som de raspagem parecia estar quase em cima deles. Raios. Poderia lutar com aqueles monstros?
sem luz das tempestades? Desesperado, ele tentou sugar a luz que ocultava na palma da mão. Nenhuma luz lhe veio, e não via-se-o desde a queda. O som de raspagem continuou. Ele se preparou para correr, mas os sons não pareciam estar se aproximando mais. Kaledin franziu o senho. O corpo sobre o qual havia tropeçado era de um dos mortos da luta de mais cedo. Shallan os conduzira de volta para o ponto de partida e para onde havia comida para a besta. Ele esperou, tenso, ouvindo os próprios batimentos cardíacos, trovejando no peito. Os sons de raspagem ecoavam pelo abismo. Estranhamente, alguma luz piscou mais atrás. O que era aquilo? Fique aqui, sussurrou Shallan. Então, incrivelmente, ela começou a se mover na direção dos sons, ainda segurando as esferas desajeitadamente. Com uma das mãos, ele estendeu a outra e a agarrou. Shallan se virou para ele, então olhou para baixo. Inadvertidamente, ele a pegara pela mão segura. Kaledin a soltou imediatamente. Preciso vê-lo, sussurrou Shallan. Estamos tão perto. Você é louca? Provavelmente. Ela continuou na direção da fera. Kaledin hesitou, amaldiçoando-a em pensamento. Por fim, pousou a lança e deixou cair a mochila e a bolsa dela sobre as esferas para abafar a luz. Então a seguiu. O que mais podia fazer? Explicar para Edwin? Sim, príncipezinho, deixei sua noiva perambular sozinha nas trevas e ser devorada por um demônio do abismo. Não, eu não fui atrás dela. Sim, eu sou um covarde. Havia luz à frente. Ela mostrava a Shallan, sua silhueta, pelo menos, agachada atrás de uma curva no abismo, espiando pela lateral. Kaledin foi até ela, se agachando também e dando uma olhada. Lá estava a criatura. A fera preenchia o abismo. Longa e estreita, não era bulbosa ou corpulenta, como alguns caranguejos pequenos. Era sinuosa, esguia, com aquele rosto semelhante a uma flecha e mandíbulas afiadas. Também era errada de uma maneira difícil de descrever. Criaturas grandes deveriam ser lentas e dóceis, como chules. Contudo, aquela fera enorme se movia com facilidade, suas pernas erguidas contra as paredes do abismo, segurando-a de tal modo que seu corpo mal tocava o chão. Ela devorou o cadáver de um soldado caído, agarrando o corpo com garras menores próximas à boca. Então, rasgando-o ao meio com uma mordida pavorosa. Aquele rosto parecia saído de um pesadelo. Maligno, poderoso, quase inteligente. Esses esprenos, sussurrou Shallan, tão baixo que ele mal ouviu. Eu já o ouvi antes. Eles dançavam ao redor do demônio do abismo, e eram a fonte de luz. Pareciam pequenas flechas brilhantes e cercavam a fera em grupos, embora, ocasionalmente, um deles se afastasse dos outros, e então desaparecesse como uma pequena pluma de fumaça se elevando no ar. Em guias celestes, sussurrou Shallan. Eles também seguem em guias celestes. O demônio do abismo gosta de cadáveres. Será que são carniceiros naturais? Não, essas garras parecem feitas para quebrar conchas. Suspeito que encontraríamos rebanhos de chules selvagens no habitat natural dessas coisas. Mas eles vêm das planícies quebradas para empupar, e aqui há muito pouca comida, por isso eles atacam homens. Por que esse aqui permaneceu depois de empupar? O demônio do abismo havia quase terminado sua refeição. Kaledin pegou-a pelo ombro, e Shallan permitiu, com óbvia relutância, que ele a puxasse para longe. Eles voltaram às suas coisas, recolhendo-as, e tão silenciosamente quanto possível, recuaram à escuridão adentro.
Eles caminharam durante horas, seguindo uma direção completamente diferente da anterior. Shallan permitiu que Kaladin conduzisse novamente, embora tentasse ao máximo memorizar os abismos. Precisaria desenhar para ter certeza da sua localização. Imagens do demônio do abismo povoavam sua cabeça. Que animal majestoso! Seus dedos praticamente coçavam para desenhá-lo a partir da lembrança que capturara. As pernas eram maiores do que havia imaginado, não como um pernoso com gambitos finos sustentando um corpo grosso. Aquela criatura emanava poder, como o espinha branca, só que enorme e mais estranho. Eles estavam muito longe do animal agora. Com sorte, isso significava que estavam em segurança. A noite a exauria. Depois de ter acordado cedo para a expedição, ela discretamente verificou as esferas na bolsa. Ela as drenara até ficarem todas foscas durante a fuga. Abençoado fosse o Todo-Poderoso pela luz das tempestades. Teria que fazer um glifo amuleto em agradecimento. Sem a força e a resistência fornecido pela luz, nunca teria sido capaz de acompanhar Kaladin pernas longas. Agora, contudo, estava tormentosamente exausta, como se a luz houvesse inflado sua capacidade, mas depois a deixado vazia e exaurida. Na interseção seguinte, Kaladin fez uma pausa e olhou-a de cima a baixo. Ela ofereceu um sorriso fraco. Vamos ter que parar aqui para passar a noite, disse ele. Desculpe. Não é só você, respondeu ele, olhando para o céu. Para ser honesto, não tenho ideia se estamos indo na direção certa. Perdi o rumo. Se pudermos ter uma noção de amanhã do ponto onde o sol está nascendo, saberemos para onde caminhar. Ela assentiu. Ainda devemos ser capazes de voltar com tempo de sobra. Não precisa se preocupar. A maneira como ele falou imediatamente fez com que ela começasse a se preocupar. Ainda assim, ela o ajudou a encontrar um trecho de chão razoavelmente seco e eles se instalaram, esferas no centro como uma pequena fogueira de mentira. Kaladin revirou a mochila que ela havia encontrado, tirada de um soldado morto, e achou algumas rações de pão achatado e carne seca de chulho. Não era nem de longe a comida mais apetitosa, mas era alguma coisa. Shallan se sentou recostada na parede e comeu, olhando para cima. O pão era feito com trigo transmutado. Aquele gosto rançoso era óbvio. As nuvens acima a impediam de ver as estrelas, mas alguns esprenos de estrelas se moviam diante delas, formando padrões distantes. É estranho, sussurrou ela enquanto Kaladin comia. Só estou aqui a metade de uma noite, mas parece muito mais tempo. O topo dos platôs parece tão distante, não parece? Ele grunhiu. Ah, sim, o grunhido do carregador de pontes, uma linguagem própria. Vou precisar repassar as morfemas e tons com você. Ainda não sou fluente nelas. Você seria uma péssima carregadora de pontes. Baixa demais? Bem, sim, e mulher demais. Duvido que ficasse bem nas tradicionais calças curtas e colete aberto. Ou melhor, provavelmente ficaria bem demais. Ia desconcentrar um pouco os outros carregadores. Ela sorriu, pegando da bolsa seu caderno de desenho e um lápis. Pelo menos havia caído com o material. Começou a rabiscar, cantarolando baixinho e roubando uma das esferas para a iluminação. Padrão ainda estava escondido na sua saia. Satisfeito em ficar em silêncio na presença de Kaladin. Raios, disse Kaladin, você não está desenhando um retrato de si mesma em uma roupa daquelas. Ora, claro, estou desenhando imagens lascivas de mim mesma para você, depois de apenas umas poucas horas juntos no abismo. Ela traçou uma linha. Você tem muita imaginação, carregadorzinho.
Bem, era isso que estávamos falando, resmungou ele, se levantando e caminhando até ela para ver o que estava fazendo. Pensei que estivesse cansada. Estou exausta, então preciso relaxar. Obviamente, o primeiro esboço não seria o demônio do abismo. Ela precisava de um aquecimento, então desenhou o caminho deles pelos abismos. Um mapa, mais ou menos. Era mais uma imagem dos abismos, se pudesse vê-los de cima. Era criativo bastante para ser interessante, embora ela tivesse certeza de que não havia desenhado corretamente alguns dos sulcos e curvas. O que é isso? Indagou Kennedy. Uma imagem das planícies? Um mapa, mais ou menos, disse ela, mas fez uma careta. O fato de não conseguir desenhar apenas umas poucas linhas que mostrassem sua localização como uma pessoa normal dizia sobre ela. Precisava transformar em um desenho. Não conheço as formas completas dos platôs porque passamos só os caminhos que percorremos. Você se lembra tão bem assim? Tormentas. Ela não pretendera ser mais discreta sobre sua memória visual? Nem tanto. A maior parte é especulação. Sentiu-se tola por revelar sua habilidade. Vel teria dito poucas e boas sobre isso. Na verdade, era uma pena que Vel não estivesse ali. Ela seria melhor naquela missão de sobreviver na natureza selvagem. Kaledin pegou um desenho dos seus dedos, se levantando e usando sua esfera para iluminá-lo. Bem, se seu mapa estiver correto, estamos seguindo para sul em vez de para oeste. Preciso de luz para me orientar melhor. Talvez, disse ela, pegando outra folha para começar a desenhar o demônio do abismo. Vou esperar pelo sol amanhã. Isso me dirá qual caminho seguir. Ela assentiu, iniciando seu desenho enquanto ele abria um espaço para si e se acomodava. O casaco dobrado para formar um travesseiro. Ela também queria se deitar, mas aquele desenho não queria esperar. Tinha que fazer pelo menos um rascunho. Ela só resistiu meia hora, concluindo talvez um quarto do desenho, antes de precisar deixá-lo de lado, se encolher no chão duro com a mochila como travesseiro e cair no sono. Ainda estava escuro quando Kaledin a acordou, cutucando-a com a base da lança. Shallan gemeu, rolando no chão do abismo e sonolenta. Tentou colocar o travesseiro sobre a cabeça, o que naturalmente fez com que a carne seca de Shuli caísse sobre ela. Kaledin riu. Claro, isso arrancou uma risada dele, homem tormentoso. Quanto tempo conseguira dormir? Ela piscou os olhos remelentos e concentrou-se na fenda aberta muito acima. Não, nenhum vislumbre de luz. 2, talvez 3 horas de sono, então? Ou melhor, sono. A definição era discutível. Ela provavelmente teria chamado de se debater e se revirar no chão rochoso, ocasionalmente acordando, assustada e descobrindo que havia babado a ponto de formar uma pequena poça. Mas não era uma pronúncia muito fácil de botar para fora, ao contrário da baba supracitada. Ela se sentou e esticou seus membros doloridos, conferindo para ter certeza de que sua manga não se desabotoara durante a noite, ou qualquer coisa igualmente embaraçosa. Preciso de um banho, resmungou ela. Um banho? Perguntou Kaledin. Você só está distante da civilização há um dia. Shallan fungou. Só porque você está acostumado com o fedor de carregador de pontes, não significa que preciso fazer o mesmo. Ele sorriu, pegando um pedaço de carne seca do ombro dela e jogando-o na boca. Na minha cidade natal, quando eu era garoto, o dia do banho era uma vez por semana. Acho que até mesmo os olhos claros de lá teriam considerado estranho que todo mundo aqui, até os soldados comuns, tome banho com mais frequência. Como ele ousava estar tão animado de manhã? Ela jogou outro pedaço de carne de chule nele quando Kaledin se distraiu.
O homem tormentoso o agarrou. Eu o odeio. Nós não fomos comidos por aquele demônio do abismo enquanto estávamos dormindo, disse ele, voltando a enfiar tudo na mochila, exceto por um único odre d'água. Eu diria que isso é o máximo de sorte que podemos esperar nessas circunstâncias. Vamos, de pé. Seu mapa me dá uma ideia do caminho a seguir, e podemos prestar atenção na luz do sol para garantir que estamos na direção certa. Queremos dar um jeito naquela grande tormenta, certo? Quero dar um jeito é em você, resmungou ela, com um porrete. O que disse? Nada, respondeu Chalan, se levantando e tentando arrumar a bagunça que era seu cabelo. Raios! Devia parecer o resultado de um relâmpago atingindo uma jarra de tinta vermelha. Suspirou. Não tinha uma escova e ele não parecia disposto a lhe dar tempo suficiente para uma trança apropriada. Então, ela calçou as botas. Usar o mesmo par de meias 2 dias seguidos era a menor das suas indignidades. E pegou a bolsa. Kellydin carregou a mochila. Ela o seguiu enquanto ele avançava pelo abismo, o estômago reclamando de quão pouco comera na noite anterior. A comida não lhe apetecia, então deixou a barriga roncando. Bem feito para você, pensou, mas não sabia o que queria dizer com isso. Por fim, o céu começou a clarear, e de uma direção que indicava que estavam indo pelo caminho certo. Kellydin caiu no silêncio usual, e seu humor mais alegre de mais cedo se evaporou. Em vez disso, ele parecia consumido por pensamentos difíceis. Ela bocejou, se pondo ao lado dele. Em que está pensando? Estava meditando sobre como é agradável ter um pouco de silêncio, disse ele, sem ninguém me incomodando. Mentiroso. Por que se esforça tanto para afastar as pessoas? Talvez eu não queira me meter em outra discussão. Isso não vai acontecer, disse ela, bocejando de novo. É cedo demais para discussões. Experimente, insulte-me. Eu não. Insulto, agora. Preferiria caminhar por esses abismos com um assassino compulsivo do que com você. Pelo menos então, quando a conversa se tornasse tediosa, eu teria um modo fácil de escapar. E seus pés têm chulé, replicou ela. Viu? Cedo demais. Não consigo ser espirituosa a esta hora da manhã. Então, sem discussões. Ela hesitou e então continuou em um tom mais baixo. Além disso, assassino algum concordaria em acompanhá-lo. Todo mundo precisa ter alguns critérios, afinal de contas. Kellydin bufou, os lábios se curvando para cima nos cantos. Cuidado, disse ela, pulando sobre um tronco caído. Isso quase pareceu um sorriso. E hoje mais cedo podia jurar que você estava alegre. Bem, moderadamente contente. De qualquer modo, se começar a parecer de bom humor, vai destruir toda a variedade dessa viagem. Variedade? Sim, se nós dois formos agradáveis, não haverá equilíbrio artístico. Sabe, a boa arte é uma questão de contrastes, partes claras e partes escuras. A feliz, sorridente e radiante dama e o sombrio, taciturno, fétido, carregador de pontes. Isso, ele parou. Fétido? Uma grande pintura de personagem mostra o herói como um contraste intrínseco, continuou ela. Forte, mas com um toque de vulnerabilidade, de modo que o espectador possa se identificar com ele. Seu pequeno problema forneceria um contraste dinâmico. Como dá para expressar isso em uma pintura? Disse Kellydin, franzindo o senho. Além disso, eu não sou fétido. Ah, então está melhorando. Viva! Ele a olhou pasmo. Confusão, observou Chalan. Aceitarei isso graciosamente como um sinal de que você está impressionado que eu possa me expressar com humor tão cedo. Ela se inclinou para ele com um ar conspiratório. Não sou realmente tão espirituosa. Você é que é meio tapado, então eu pareço inteligente. Contraste, lembra? Ela sorriu, então continuou seu caminho,
cantarolando baixo. Na verdade, o dia estava parecendo muito melhor, porque estivera tão humorada antes. Kelledin apressou o passo para alcançá-la. Raios, mulher, não sei o que faço com você. Não me mate, de preferência. Estou surpreso que ninguém jamais tenha tentado. Ele balançou a cabeça. Quero uma resposta honesta. Por que está aqui? Então, tinha essa ponte que desabou e eu caí. Ele suspirou. Desculpe, disse Chalan. Alguma coisa em você me encoraja a fazer piadas, carregadorzinho. Mesmo pela manhã. Enfim, por que eu vim para cá? Você quer dizer para as planícies quebradas? Ele assentiu. Havia certa beleza rústica no sujeito, como a beleza de uma formação rochosa natural, em contraste com uma fina escultura, como Edwin. Mas era a ferocidade de Kelledin que a assustava. Ele parecia um homem que estava sempre de dentes cerrados, um homem que não permitia a si mesmo, ou a qualquer outra pessoa, simplesmente sentar-se e ter um bom descanso. Eu vim para cá por causa do trabalho de Asna Collin. O estudo que ela deixou para trás não deve ser abandonado. E Edwin? Edwin foi uma grata surpresa. Eles passaram por uma parede inteiramente coberta por uma cortina de vinhas enraizadas em uma seção de rocha quebrada acima. Elas se contorceram e recuaram enquanto Chalan passava. Muito atentas, notou, mais rápidas do que a maioria das vinhas. Elas eram o oposto das plantas nos jardins de sua casa, onde tinham passado tanto tempo abrigadas. Ela tentou agarrar uma para cortar o pedaço, mas a planta se moveu rápido demais. Raios precisava de um pedaço, de modo que quando voltassem, pudesse criar e cultivar uma para estudo. Fingir que estava ali para explorar e registrar novas espécies ajudava a afastar o desânimo. Ela ouviu o padrão zumbindo baixinho na sua saia, como se percebesse o que ela estava fazendo, se distraindo da dificuldade do perigo. Ela deu um tapinha nele. O que o carregador pensaria se ouvisse a roupa dela zumbindo? Só um minuto, disse ela, finalmente agarrando uma das vinhas. Kelledin assistiu, apoiando-se na lança enquanto ela cortava a ponta da vinha com uma faquinha da bolsa. A pesquisa de Asna tem a ver com as estruturas escondidas aqui, debaixo do creme? Por que a pergunta? Ela enfiou a ponta da vinha dentro de um tinteiro vazio que guardava para espécimes. Você se esforçou bastante para vir, disse ele. Ostensivamente, para investigar a crisálida de um demônio do abismo. Uma crisálida morta, ainda por cima. Tem que haver mais coisa. Percebo que você não compreende a natureza compulsiva da erudição. Ela sacudiu o tinteiro. Ele bufou. Se realmente quisesse ver uma crisálida, bastaria pedir que arrastassem uma até você. Eles têm uns trenós de chules para levar os feridos. Um desses teria servido. Não havia necessidade de você vir até aqui para ver por conta própria. Raios, um argumento sólido. Ainda bem que Edwin não havia pensado nisso. O príncipe era maravilhoso e certamente não era estúpido, mas era também mentalmente direto. Esse carregador estava se provando diferente. A maneira como a vigiava, a maneira como pensava, até mesmo, ela percebeu, a maneira como falava. Ele se expressava como um olhos claros culto. Mas, e aquelas marcas de escravos na sua testa? O cabelo as encobria, mas ela achava que podia ser um chache. Talvez devesse passar tanto tempo pensando sobre os motivos daquele homem quanto ele aparentemente passava pensando nos dela. Riquezas, especulou ele enquanto avançavam. Kelledin afastou alguns galhos mortos despontando da rachadura para que ela pudesse passar. Há algum tesouro de algum tipo aqui, e é isso que você busca? Mas não, você conseguiria riquezas facilmente só com um casamento. Ela não disse nada, passando pelo espaço que ele abrira. Ninguém ouviu falar de você antes.
A casa da Var realmente tem uma filha da sua idade e você corresponde à descrição. Poderia ser uma impostora, mas você realmente é olhos claros e aquela casa vedena não é particularmente significativa. Se vai fingir ser alguém, por que não escolher alguém mais importante? Você parece ter pensado um bocado no assunto. É meu trabalho. Estou sendo sincera. A pesquisa de Asna é o motivo por que vim para as planícies quebradas. Acho que o mundo pode estar em perigo. É por isso que você falou com Edwin sobre os parchemanos? Espere, como você... Seus guardas estavam naquele terraço conosco. Eles contaram para você? Não percebi que estavam perto o suficiente para ouvir. Fiz questão de pedir que permanecessem bem perto, confirmou Kennedy. Na época eu estava quase convencido de que tinha vindo para assassinar Edwin. Bem, pelo menos ele era honesto e direto. Meus homens disseram que você parecia querer que os parchemanos fossem assassinados. Não disse nada do gênero, embora eu esteja preocupada com a possibilidade de eles nos traírem. É uma questão inútil, já que duvido que consiga persuadir os grão-príncipes sem maiores provas. Mas se você conseguisse seu objetivo, o que faria? Ele soou curioso. Sobre os parchemanos. Faria com que fossem exilados. E quem os substituiria? Olhos escuros? Não estou dizendo que seria fácil, replicou Chalan. Eles precisariam de mais escravos, disse Kennedy em um tom contemplativo. Muitos homens honestos poderiam acabar marcados. Imagino que ainda se ressente do que aconteceu com você. Você não ficaria ressentida? Sim, suponho que ficaria. Eu sinto muito que tenha sido tratado dessa maneira, mas poderia ser pior. Você poderia ter sido enforcado. Não gostaria de ser um executor encarregado de tentar, disse ele com uma ferocidade contida. Nem eu, respondeu Chalan. Acho que enforcar pessoas é uma escolha infeliz de profissão. É melhor ser o sujeito do machado. Ele franziu. Você sabe, com o machado dá para cortar caminho. Ele a encarou, então, depois de um momento, fez uma careta. Ah, raios, essa foi péssima. Não, foi engraçado. Você parece confundir essas duas coisas um bocado. Não se preocupe, estou aqui para ajudar. Ele sacudiu a cabeça. Não é que você não seja espirituosa, Chalan. Só acho que se esforça demais. O mundo não é um lugar ensolarado e tentar desesperadamente transformar tudo em uma piada não vai mudar isso. Tecnicamente, é um lugar ensolarado durante metade do tempo. Para pessoas como você, talvez, observou Kennedy. O que quer dizer com isso? Ele fez uma careta. Olhe só, não quero brigar de novo, tudo bem? Eu só... Por favor, vamos esquecer o assunto. E se eu prometer não ficar zangada? Consegue fazer isso? Claro, passo a maior parte do tempo sem ficar zangada. Sou incrivelmente hábil nisso. É verdade que a maioria dessas vezes não acontece perto de você, mas acho que vou conseguir. Você está fazendo de novo, disse ele. Desculpe. Caminharam em silêncio por um momento, passando por plantas que floresciam de modo chocante sobre um esqueleto bem preservado, de algum modo praticamente intocado pelo fluxo de água no abismo. Tudo bem, disse Kennedy. É o seguinte. Posso imaginar como é o mundo para alguém como você. Cresceu sendo paparicada, com tudo que deseja. Para alguém como você, a vida é maravilhosa, ensolarada e merece umas boas risadas. Isso não é culpa sua e não devo responsabilizá-la por ser assim. Você não teve que lidar com dor e morte como eu. A tristeza não é sua companheira. Silêncio. Chalan não respondeu. Como poderia responder? O que foi? Perguntou Kennedy finalmente. Estou tentando decidir como reagir, disse Chalan. Sabe, você acabou de dizer algo muito, muito engraçado. Então por que não está rindo?
Bem, não é esse tipo de graça. Ela lhe entregou a bolsa e subiu em uma pequena elevação rochosa no meio de uma poça profunda no chão do abismo. O solo geralmente era plano, com todo aquele crém sedimentado, mas a água naquela poça parecia ter mais de meio metro de profundidade. Chalan a atravessou com os braços abertos para se equilibrar. Então, deixe-me ver, disse ela enquanto seguia cuidadosamente. Você acha que vivi uma vida simples e feliz, cheia de sol e alegria. Mas também dá a entender que tenho segredos sombrios e malignos, então suspeita de mim e chega a ser hostil. Você diz que sou arrogante e deduz que considero os olhos escuros brinquedos. Mas quando digo que estou tentando protegê-los e a todos os outros, sugere que eu estou me intrometendo e que deveria deixá-los em paz. Ela chegou ao outro lado e se virou. Diria que é um resumo preciso das nossas conversas até agora, Kelledin, filho da tempestade. Ele fez uma careta. Sim, suponho que sim. Uau, você realmente parece me conhecer muito bem, particularmente levando em conta que iniciou essa conversa declarando que não sabia o que fazer comigo. Uma frase estranha de alguém que parece, do meu ponto de vista, já ter entendido tudo. Na próxima vez que eu estiver tentando decidir o que fazer, vou perguntar a você, já que aparentemente me compreende melhor do que eu compreendo a mim mesma. Ele passou pela mesma pedra saliente no caminho, e ela assistiu ansiosa, já que Kelledin levava sua bolsa. Ela confiava mais nele para carregar a bolsa sobre a água do que em si mesma, contudo. Estendeu a mão para pegá-la quando ele chegou ao outro lado, mas se pegou tomando o braço dele para chamar sua atenção. Que tal isso? Disse ela, encarando-o. Eu prometo solenemente e pelo 10º nome do Todo-Poderoso que não pretendo casar mal a Edwin ou a sua família. Quero impedir um desastre. Posso estar errada e posso estar enganada, mas juro a você que sou sincera. Ele fitou-a nos olhos. Tão intenso. Chalan sentiu um arrepio ao encarar aquela expressão. Ele era um homem passional. Acredito em você e acho que isso basta. Ele olhou para cima, então praguejou. O que foi? Indagou ela, olhando para a luz distante acima. O sol estava surgindo sobre a borda daquele abismo. A borda errada. Eles não estavam indo para o oeste, estavam se desviando de novo, apontando para sul. Droga, disse Chalan. Dê-me essa bolsa. Preciso desenhar isso. Capítulo 71. Vigília. Ele suporta o peso do ódio divino do próprio Deus, separado das virtudes que lhe davam contexto. Ele é o que nós fizemos dele, velho amigo, e é isso que ele, infelizmente, desejava se tornar. Eu era jovem, então não prestava muito atenção, contou Teft. Porque Leque, eu não queria prestar muita atenção. As coisas que minha família fazia não eram do tipo que você quer que os pais façam, sabe? Eu não queria saber, então não é surpreendente que eu não lembre. Sigizil assentiu daquele jeito suave, mas também irritante. O azistiano simplesmente sabia coisas. E também conseguia tirar informações das pessoas. Isso era injusto, terrivelmente injusto. Porque Teft acabara com ele no serviço de vigília. Os dois estavam sentados em pedras perto do abismo a leste, do acampamento de guerra de Dalinar. Um vento frio soprava, grã tormenta naquela noite. Ele vai voltar antes disso, com certeza, antes. Um caranguejo passou rastejando. Teft jogou uma pedra nele, levando-o a esconder-se em uma rachadura próxima. Enfim, não sei por que você quer ouvir tudo isso. Não serve para nada. Sigzil assentiu, estrangeiro tormentoso. Tudo bem, certo, disse Teft. Era um tipo de culto, sabe? Chamado de os esperantes. Eles, achavam que
Se dessem um jeito de trazer de volta os esvaziadores, os cavaleiros radiantes também voltariam. Estupidez, né? Só que eles sabiam coisas que não deveriam saber, coisas como as habilidades de Khaled. Estou vendo que é difícil para você, disse Sigil. Quer jogar outra rodada de Michin para passar o tempo em vez disso? Você só quer minhas tormentosas esferas, ladrou Teft, o dedo em riste para o azichiano. E não me chame assim. Michin é o nome verdadeiro do jogo. Essa é uma palavra sagrada e não tem jogo nenhum com o nome de uma palavra sagrada. A palavra não é sagrada no lugar de onde eu vim, disse Sigil, obviamente irritado. Nós não estamos lá agora, estamos? Chame de alguma outra coisa. Pensei que você fosse gostar, disse Sigil, recolhendo as pedras coloridas que eram usadas no jogo. O jogo consistia em apostá-las em uma pilha, enquanto se tentava adivinhar quais pedras seu oponente tinha escondido. É um jogo de habilidade, não de azar, então não ofende a sensibilidade Vorin. Teft observou enquanto ele pegava as pedras. Talvez fosse melhor perder todas as suas esferas naquele jogo tormentoso. Não era bom voltar a ter dinheiro. Ele não era confiável com dinheiro. Eles pensavam que tinham mais chances de as pessoas manifestarem poderes se suas vidas estivessem em perigo, continuou Teft. Então eles colocavam vidas em perigo. Membros do próprio grupo. Nunca um inocente. Louvado sejam os ventos. Mas isso já era bem ruim. Eu vi pessoas se permitirem serem empurradas de penhascos. Pessoas amarradas enquanto uma vela queimava lentamente uma corda até que arrebentasse e deixasse uma pedra cair para esmagá-las. Era ruim, Sigil, horrível. O tipo de coisa que ninguém deveria ver, especialmente um menino de 6 anos. Então o que você fez? Perguntou Sigil em voz baixa, apertando o cordão da sua bolsinha de pedras. Não é da sua conta. Nem sei por que estou contando isso. Tudo bem, dá para ver. Eu os denunciei, confessou Teft, ao senhor da cidade. Ele montou um julgamento dos grandes, mandou que todos fossem executados no final. Nunca compreendi. Eles só eram perigosos para si mesmos. A punição deles por ameaçarem se matar foi a morte. Nenhum sentido. Eu devia ter dado um jeito de ajudá-los. Seus pais? Minha mãe morreu naquela geringonça da corda com a pedra, explicou Teft. Ela realmente acreditava, Sig, que ela tinha, sabe, os poderes, que se tivesse prestes a morrer, eles surgiriam e ela se salvaria. E você assistiu? Raios, não. Acha que eles deixariam o filho dela assistir? Está maluco? Mas eu vi meu pai morrer, disse Teft olhando para as planícies, enforcado. Ele balançou a cabeça, remexendo no bolso, onde havia colocado seu frasco. Quando ele se virou, contudo, viu aquele outro rapaz sentado ali, remexendo na caixinha como frequentemente fazia. Renarin. Teft não ligava para toda aquela bobagem que Moshe falava, de querer destronar os olhos claros. O Todo-Poderoso lhes dera seus postos, e quem podia questioná-los? Não lanceiros, com certeza. Mas, de certo modo, o príncipe Renarin era tão ruim quanto Moshe. Nenhum dos dois sabia o seu lugar. Um Olhos Claros querendo se juntar a Ponte 4 era tão ruim quanto Olhos Escuros falando de modo estúpido e arrogante com o rei. Não encaixava, mesmo que os outros carregadores parecessem gostar do rapaz. E claro, Moshe era um deles agora. Raios, será que deixara o frasco na caserna? Preste atenção, Teft, disse Sigil se levantando. Teft virou-se e viu homens de uniforme se aproximando. Ele se levantou apressado, agarrando sua lança. Era Dalinar Kholin, acompanhado por vários dos seus conselheiros olhos claros, junto com Drerry e Scar da Ponte 4, os guardas do dia. Com Moshe promovido e Khaled, ausente, Teft havia assumido o comando das ordens do dia
Ninguém mais queria o serviço. Raios, diziam que ele estava no comando agora. Idiotas. Luminobre, disse Teft, batendo a palma do peito para saudá-lo. Edwin me contou que seus homens estavam vindo aqui, disse o grão-príncipe. Ele olhou por um instante para o príncipe Henry, que também se levantou e fez uma saudação como se não fosse o seu próprio pai. Um rodízio, pelo que entendi? Sim, senhor, confirmou Teft olhando para Sigil. Era um rodízio. Teft só estava em quase todos os turnos. Você realmente acha que ele está vivo, soldado? Perguntou Dalinar. Ele está, senhor. Não é uma questão de acreditar. Ele caiu dezenas de metros, disse Dalinar. Teft continuou em posição de sentido. O grão-príncipe não havia feito uma pergunta. Ele precisou banir algumas imagens terríveis da mente. Kaledin batendo com a cabeça ao cair, Kaledin esmagado pela ponte que desabou, Kaledin no chão com uma perna quebrada, incapaz de encontrar esferas para se curar. O tolo pensava que era imortal às vezes. Por Kelek todos pensavam que ele era. Ele vai voltar, senhor, disse Sigil para Dalinar. Vai sair escalando daquele abismo bem ali. Será bom se estivermos aqui para recebê-lo, uniformizados com as lanças polidas. Esperamos aqui no nosso tempo livre, senhor, disse Teft. Nenhum de nós três está designado a outra tarefa. Ele enrubesceu assim que falou, e andara pensando sobre como Moshe respondia aos seus superiores. Não vim ordenar que abandonem a ação que escolheram, soldado, disse Dalinar. Vim me certificar de que estão se cuidando. Nenhum homem deve pular refeições para ficar aqui. E não quero que tenham ideias de aguardar durante uma grande tormenta. Sim, senhor, disse Teft. Ele havia utilizado sua pausa da refeição matinal para passar tempo ali. Como Dalinar sabia? Boa sorte, soldado, despediu-se Dalinar. Então continuou seu caminho, flanqueado pelos assistentes, aparentemente para inspecionar o batalhão mais próximo da fronteira oriental do acampamento. Os soldados por lá corriam feito caranguejos depois de uma tempestade, carregando bolsas de suprimentos e empilhando-os em alguma caserna. A hora da expedição completa de Dalinar para as planícies estava se aproximando rapidamente. Senhor, chamou Teft. Dalinar voltou-se para ele, seus assistentes fazendo uma pausa no meio da frase. O senhor não acredita em nós, que ele vai voltar, quero dizer. Ele está morto, soldado, mas compreendo que vocês precisem ficar aqui de qualquer modo. O grão-príncipe levou a mão ao ombro, uma saudação para os mortos, depois seguiu seu caminho. Ora, Teft não via problema na descrença de Dalinar. Ele só ficaria ainda mais surpreso quando Kaledin de fato retornasse. Grande tormenta essa noite, pensou Teft, se acomodando de volta na sua rocha. Vamos lá, rapaz, o que está fazendo aí fora? Kaledin sentia-se como um dos 10 tolos. Na verdade, sentia-se como todos os 10. 10 vezes um idiota. Porém, mais especificamente, Exu, que falava sobre coisas que não compreendia na frente daqueles que entendiam. Navegar por abismos tão fundos era difícil, mas ele geralmente conseguia ler direções pela maneira como os detritos estavam depositados. A água vinha do leste para o oeste, mas depois era drenada em outra direção. Então, rachaduras nas paredes preenchidas pelo impacto de detritos geralmente indicavam uma direção ocidental, mas lugares onde detritos haviam sido depositados de modo mais natural, à medida que a água era drenada, marcavam onde a água havia fluído para o leste. Seus instintos lhe diziam para onde devia ir. Seus instintos haviam errado. Ele não deveria ter sido tão confiante. A tamanha distância dos acampamentos de guerra, os fluxos de água deviam ser diferentes. Irritado consigo mesmo, ele deixou Shallan desenhando e se afastou um pouco. Sil, chamou. Nenhuma resposta. Silfrena, disse ele mais alto. Suspirou e caminhou de volta até Shallan, que estava ajoelhada no meio
no chão cheio de musgo. Ela havia obviamente desistido de poupar o vestido, outrora tão fino de manchas e rasgos, desenhando na sua prancheta. Ela era outro motivo por que ele se sentia tolo. Não devia deixar que ela o provocasse tanto. Conseguia conter as respostas contra outros olhos claros muito mais irritantes. Por que perdia o controle quando conversava com ela? Eu devia ter aprendido a lição, pensou enquanto ela desenhava a expressão cada vez mais concentrada. Ela venceu todas as discussões até agora, de longe. Encostou-se à parede do abismo, a lança apoiada na dobra do braço. As esferas bem amarradas na ponta da arma iluminavam aquele trecho. Ele havia feito suposições inválidas sobre ela, como Shallan apontara tão abertamente, repetidas vezes. Era como se parte dele quisesse desesperadamente detestá-la. Se pudesse ao menos encontrar Sil, tudo ficaria melhor se pudesse vê-la novamente. Se pudesse saber que ela estava bem. Aquele grito. Para se distrair, ele chegou mais perto de Shallan, depois se inclinou para ver o esboço. Seu mapa era mais um desenho insolitamente similar à vista de Caledin noites atrás, enquanto voava sobre as planícies quebradas. É necessário tudo isso? Indagou enquanto ela sombreava os lados de um platô. Sim, mas... Sim. Levou mais tempo do que ele desejaria. O sol passou sobre a fenda acima, desaparecendo no campo de visão. Já passava de meio-dia. Eles tinham 7 horas até a grande tormenta, partindo do princípio de que a previsão do tempo estava certa. Até mesmo o melhor guarda-tempos estava de vez em quando errado. 7 horas. A caminhada até lá levou mais ou menos esse tempo, mas certamente eles haviam feito algum progresso na direção dos acampamentos de guerra. Tinham caminhado a manhã toda. Bem, não adiantava apressar Shallan. Deixou-a desenhando e caminhou de volta pelo abismo, olhando para a silhueta da fenda acima e comparando-a com o desenho. Pelo que ele podia ver, o mapa dela estava absolutamente correto. Ela estava desenhando de memória todo o caminho deles, como se estivesse sendo visto de cima, e o fazia perfeitamente, incluindo cada saliência de encosta. Pai das tempestades, sussurrou ele, trotando de volta. Sabia que ela era hábil no desenho, mas aquilo era algo inteiramente diferente. Quem era aquela mulher? Ela ainda estava desenhando quando ele voltou. Seu desenho é incrivelmente preciso. Talvez eu tenha sido modesta demais sobre minha habilidade na noite passada, comentou Shallan. Lembro-me muito bem das coisas, embora, para ser honesta, eu não tenha percebido quanto nos desviamos do caminho até desenhá-lo. Muitas dessas formas de platô não me são familiares. Podemos estar nas áreas que ainda não foram mapeadas. Ele a encarou. Você se lembra de todos os platôs nos mapas? Sim. Isso é incrível. Ela voltou a se acomodar sobre os joelhos, segurando seu desenho e afastou uma mecha rebelde de cabelos rubros. Talvez não. Há algo muito estranho aqui. O quê? Acho que meu desenho deve estar errado. Ela se levantou com um ar perturbado. Preciso de mais informações. Vou contornar um dos platôs daqui. Tudo bem. Ela começou a caminhar, ainda concentrada no desenho, mal prestando atenção para onde estava indo enquanto tropeçava em rochas e gravetos. Ele a acompanhou com facilidade, mas não a incomodou enquanto Shallan voltava os olhos para a fenda acima. Ela os conduziu até dar toda a volta ao redor da base do platô à direita. Levou um tempo dolorosamente longo, mesmo caminhando rápido. Eles estavam perdendo minutos. Shallan sabia onde estavam ou não. Agora, aquele platô, disse ela, apontando para a parede seguinte, e começou a caminhar ao redor da base daquele platô. Shallan, nós não temos. Isso é importante. Também é importante não sermos esmagados em uma grande tormenta. Se não descobrirmos onde estamos, nunca escaparemos, replicou ela, entregando para ele uma folha de papel.
Espere aqui, volto logo. Ela se afastou às pressas, a saia farfalhando. Kelledin olhou para o papel inspecionando o caminho que ela havia desenhado. Embora houvessem começado a manhã indo na direção certa, seus temores estavam corretos. Kelledin havia em algum momento feito com que dessem a volta até que rumassem diretamente para o sul outra vez. Ele até havia feito com que eles voltassem para leste por algum tempo. Isso os colocou ainda mais longe do acampamento de Dalinar do que estavam na noite anterior. Por favor, que ela esteja errada, ele pensou, dando a volta ao redor do platô na outra direção para encontrá-la no meio do caminho. Mas, se ela estivesse errada, eles não faziam ideia de onde estavam. Qual opção era pior? Kelledin avançou uma curta distância, abismo abaixo, antes de congelar. As paredes ali haviam sido raspadas de tal modo que não havia musgo. Os detritos no chão haviam sido remexidos e arranhados. Raios, aquilo era recente, pelo menos desde a última grande tormenta. O demônio do abismo viera por esse caminho. Talvez ele houvesse passado por ali enquanto se aprofundava ainda mais pelos abismos. Shallan, distraída e murmurando consigo mesma, apareceu ao redor do outro lado do platô. Ela caminhava, ainda fitando o céu, murmurando consigo mesma. Eu sei que disse que vi esses padrões, mas essa é uma escala grandiosa demais para que eu a reconheça. Você deveria ter me alertado, Ela parou de falar abruptamente, tendo um sobressalto ao ver Kelledin. Ele estreitou os olhos. Aquilo tinha soado como... Não seja tolo. Ela não é uma guerreira. Os Cavaleiros Radiantes haviam sido soldados, certo? Kelledin realmente não sabia muito sobre eles. Ainda assim, Sil havia visto vários esprenos estranhos por perto. Shallan olhou para a parede do abismo e para os arranhões. Isso é o que eu estou pensando? É. Que ótimo. Aqui, dê-me o papel. Kelledin o devolveu a Shallan que tirou um lápis da manga. Ele entregou a ela a bolsa, que a mulher pousou no chão, usando o lado rígido como apoio para desenhar. Ela acrescentou os 2 platôs mais próximos, aqueles que havia contornado para ter uma visão completa. Então seu desenho está errado ou não? Quis saber Kelledin. Está correto, disse Shallan enquanto desenhava. Só é estranho. Pela minha memória dos mapas, esse conjunto de platôs ao nosso redor deveria estar mais ao norte. Tem outro agrupamento lá em cima com exatamente a mesma forma, só que espelhada. Você se lembra tão bem dos mapas? Lembro. Ele não insistiu. Pelo que havia visto, talvez ela lembrasse mesmo. Shallan sacudiu a cabeça. Quais são as chances de um aglomerado de platôs assumir exatamente a mesma forma que outro aglomerado em outra parte das planícies? Não só um platô, mas uma sequência inteira. As planícies são simétricas, disse Kelledin. Ela parou subitamente. Como você sabe disso? Foi um sonho. Eu vi os platôs ordenados em uma vasta formação simétrica. Ela olhou de volta para o mapa, então arquejou e começou a fazer anotações na lateral. Simática. O quê? Sei onde estão os Parchindianos. Ela arregalou os olhos. E o Sacro Portal. O centro das planícies quebradas. Posso ver tudo, posso mapear quase a coisa toda. Ele estremeceu. Você o quê? Ela ergueu os olhos bruscamente, encontrando seu olhar. Precisamos voltar. Sim, eu sei, a grande tormenta. Mais do que isso, disse ela, se levantando. Eu sei coisas demais para morrer aqui. As planícies quebradas são um padrão. Essa não é uma formação rochosa natural. Os olhos dela se arregalaram mais ainda. No centro dessas planícies havia uma cidade. Alguma coisa a despedaçou, uma arma. Vibrações, como areia sobre uma placa, um terremoto capaz de quebrar rochas. Pedra tornou-se areia e, com o vento, as grandes tormentas, as rachaduras cheias de areia foram esvaziadas.
O olhar dela parecia estranhamente distante, e Kaledin não compreendia metade do que Shallan dizia. Precisamos chegar ao centro, disse ela. Posso encontrá-lo no coração das planícies, seguindo o padrão, e haverá coisas lá. O segredo que você está procurando? Disse Kaledin, o que ela havia mencionado antes, sacro portal. Ela corou profundamente. Vamos continuar nos movendo. Você não mencionou quão pouco tempo temos. Honestamente, se um de nós não ficasse tagarelando o tempo todo e distraindo todo mundo, tenho quase certeza de que já teríamos voltado. Ele levantou uma sobrancelha e ela sorriu. Depois apontou a direção a seguir. Aliás, agora sou eu que vou liderar. Provavelmente é melhor. Muito embora, pensando bem, talvez fosse melhor deixar você nos conduzir. Poderíamos chegar ao centro por acidente, contando que não acabemos em Azir. Ele deu uma risadinha, porque parecia a coisa certa a fazer. Contudo, por dentro estava arrasado. Havia falhado. As horas seguintes foram excruciantes. Depois de caminhar ao longo de 2 platôs, Shallan teve que parar e atualizar o mapa. Era uma coisa certa a fazer. Eles não podiam se arriscar a perder o caminho de novo. Só que levava tanto tempo. Mesmo se movendo o mais rápido possível, entre sessões de desenho, praticamente correndo, seu progresso era lento demais. Kaledin não parava de se remexer, vigiando o céu enquanto Shallan detalhava ainda mais seu mapa. Ela praguejava e resmungava, e ele reparou enquanto ela limpava uma gota de suor que havia caído da sua testa no papel, cada vez mais amassado. Temos talvez 4 horas até a tempestade, pensou Kaledin. Nós não vamos conseguir. Vou tentar achar batedores outra vez, disse ele. Shallan assentiu. Haviam adentrado o território onde os batedores de Dalinar, os saltadores com varas, vigiavam novas crisálidas. Gritar para eles era uma frágil esperança. Mesmo que tivessem sorte o suficiente para encontrar um dos grupos, Kaledin duvidava que teriam corda o suficiente à mão para alcançar o fundo do abismo. Mas era uma chance. Então ele se afundou para não a perturbar enquanto desenhava. Então ele se afastou para não perturbá-la enquanto desenhava. Levou as mãos em concha junto à boca e começou a gritar. Olá! Por favor, respondam! Estamos presos nos abismos. Por favor, respondam! Ele caminhou durante um tempo, gritando. Depois parou para escutar. Nenhuma resposta, nenhum grito chamando de cima, nenhum sinal de vida. Eles provavelmente já estão recolhidos em seus esconderijos, pensou Kaledin. Desmontaram seus postos de vigia e estão esperando a grande tormenta. Ele fitou frustrado aquele pequeno pedaço do céu, tão distante. Ele se lembrava da sensação de estar ali embaixo com Teft e os outros, esperando para subir e escapar da vida horrível de um carregador de pontes. Pela 100ª vez tentou sorver a luz das tempestades das esferas. Ele agarrou a esfera até que sua mão e o vidro estivessem cobertos de suor, mas a luz das tempestades, o poder interior, não fluiu para ele. Não conseguia sentir mais a luz. Sil! Gritou e guardou a esfera, juntando as mãos ao redor da boca. Sil, por favor! Você está aí em algum lugar! Kaledin deixou a voz morrer. Eu ainda não sei, disse mais baixo. Isso é uma punição ou algo mais? Qual é o problema? Não houve resposta. Certamente, se ela o estivesse vendo, não o deixaria morrer ali. Isso, se pudesse pensar e notar. Uma imagem horrível se formou na mente dele. Ela cavalgando os ventos, se misturando aos esprenos de vento, tendo esquecido a si mesma e a ele, tornando-se terrivelmente, alegremente ignorante do que na verdade era. Era o temor dela, era algo que a deixava apavorada. As botas de Shallan ecoaram no chão enquanto ela se aproximava. Não teve sorte?
Ele balançou a cabeça. Bem, avante então. Ela suspirou fundo. Através da dor e da exaustão seguiremos. Você não estaria disposto a me carregar um pouquinho? Kelly lançou a ela um olhar duro e Shallan deu de ombros sorrindo. Pense como seria ótimo. Eu poderia até arrumar um junco para chicoteá-lo. Você poderia voltar e dizer a todos os outros guardas que pessoa horrível eu sou. Seria uma oportunidade maravilhosa para resmungar, não? Tudo bem, então, vamos embora. Você é uma mulher estranha. Obrigada. Ele acertou o passo ao dela. Nossa, você formou a própria nuvem de tempestade acima da cabeça, pelo visto. Eu matei nós dois, sussurrou ele. Assumi a liderança e fiz com que nos perdêssemos. Bem, eu também não notei que estávamos indo para o lado errado. Não teria feito melhor. Eu deveria ter pensado em pedir que você mapeasse nosso progresso desde o início. Fui confiante demais. Está feito, disse ela. Se eu tivesse sido mais clara sobre a minha capacidade de desenhar esses platôs, então você provavelmente teria feito melhor uso dos meus mapas. Eu não fui e você não sabia, então aqui estamos. Você não pode se culpar por tudo, certo? Ele caminhou em silêncio. Certo? É culpa minha. Ela revirou os olhos exageradamente. Você realmente está disposto a se castigar, não está? O pai dele sempre dizia a mesma coisa. Era o jeito de Kaladin. Esperavam que ele mudasse. Vai dar tudo certo, disse Shallan. Você vai ver. Isso deixou seu humor ainda mais sombrio. Você ainda acha que sou otimista demais, não é? Perguntou Shallan. Não é sua culpa. Eu gostaria de ser como você. Gostaria de não ter tido a vida que tive. Preferia que o mundo só fosse cheio de pessoas como você, Shallan Davar. Pessoas que não conhecem a dor? Ah, todo mundo conhece a dor, replicou Kaladin. Não é disso que estou falando, é o sofrimento, disse Shallan em voz baixa. De ver uma vida desmoronar? De lutar para se agarrar a ela, segurar firme, mas sentindo a esperança se transformando em tendões rígidos e em sangue debaixo dos seus dedos enquanto tudo desaba? Sim. A sensação não é sofrimento, mas algo mais profundo, de estar arrasado, de ter sido esmagado tantas vezes e de modo tão odioso que sentimentos se tornam algo que você só pode desejar. Se ao menos conseguisse chorar, porque então sentiria alguma coisa. Em vez disso, você não sente nada, só tem névoa e fumaça por dentro, como se já estivesse morto. Ele parou no meio do abismo. Shallan se virou e olhou para ele. A culpa esmagadora de ser impotente, disse ela, de desejar que machucassem você em vez de aqueles à sua volta, de gritar e se debater e odiar enquanto aqueles que você ama são arruinados, espremidos como um furúnculo. E você tem que assistir à alegria se esvaindo deles até sumir enquanto não pode fazer nada. Eles destroem todos que você ama e não você, e você implora. Será que não pode bater em mim em vez de bater neles? Sim, sussurrou ele. Shallan assentiu, sustentando seu olhar. Sim, seria ótimo se ninguém no mundo passasse por isso, Kaladin, filho da tempestade. Eu concordo. Concordo do fundo da minha alma. Ele viu nos olhos dela a angústia, a frustração, o terrível nada que a dilacerava por dentro e tentava sufocá-la. Ela sabia. Estava ali, dentro dela. Já tinha sido arrasada. Então ela sorriu. Ah, raios, ela sorriu mesmo assim. Foi a coisa mais bela que ele já vira em toda a sua vida. Como? Perguntou ele. Shallan deu de ombros. Ajuda se você for maluca. Vamos. Acredito que temos uma ligeira limitação de tempo. Ela seguiu pelo abismo. Ele ficou para trás, sentindo-se esgotado e estranhamente revigorado. Devia estar se sentindo um tolo. Repetira o erro.
Dissera como a vida dela era fácil, enquanto Xalã estava escondendo aquilo dentro de si o tempo todo. Daquela vez, contudo, ele não se sentia um idiota, sentia que havia compreendido alguma coisa. Não sabia ao certo o que. O abismo parecia um pouco mais iluminado. Tien sempre fazia isso por mim, pensou, mesmo no dia mais sombrio. Ficou parado tempo bastante para que floragolas se abrissem ao redor dele. Suas amplas frondes feito leques exibindo padrões raiados de laranja, vermelho e roxo. Por fim correu para alcançar Xalã, assustando as plantas que se fecharam. Eu acho que precisamos nos concentrar no lado positivo de estarmos aqui embaixo nesse abismo horrível, disse ela. Xalã o olhou de soslaio, mas ele nada disse. Vamos lá, pediu ela. Eu acho que seria melhor não lhe dar corda. Mas assim não tem graça. Bem, nós estamos prestes a ser atingidos pela enchente de uma grande tormenta. Então nossa roupa será lavada, disse ela com um sorriso. Viu só? Positivo. Ele bufou. Voltou com o dialeto de grunhidos dos carregadores. Aquele grunhido significou que, pelo menos quando as águas chegarem, vão lavar um pouco esse seu fedor. Moderadamente engraçado, mas sem pontos para você. Eu já havia estabelecido que você é um mal cheiroso. Reciclar piadas é estritamente proibido e a pena é ser jogado em uma grande tormenta. Tudo bem, então. É bom estarmos aqui embaixo porque eu tinha plantão de guarda essa noite. Agora vou faltar. É praticamente um dia de folga. Para ir nadar, veja só. Ele sorriu. Eu estou feliz por estarmos aqui porque o sol lá em cima é forte demais e tende a me causar queimaduras. A menos que eu use um chapéu, disse ela. É muito melhor aqui embaixo, nas profundezas úmidas, tenebrosas, fedorentas, mofadas e potencialmente mortais. Nada de queimaduras, só monstros. Eu estou feliz por estar aqui embaixo, continuou ele, porque pelo menos fui eu e não um dos meus homens que caiu. Ela pulou uma poça, então olhou-o de lado. Você não é muito bom nisso. Sinto muito. Quis dizer que estou feliz por estar aqui embaixo, porque, quando sairmos, todos vão me aplaudir como um herói por tê-la resgatado. Bem melhor, disse Xalã, a não ser pelo fato de que acho que sou eu quem está resgatando você. Ele olhou para o mapa dela. Tem razão. Eu estou feliz por estar aqui porque sempre me perguntei como seria ser um pedaço de carne viajando por um sistema digestivo, e esses abismos me lembram intestinos. Espero que não esteja falando sério. O quê? Ela pareceu chocada. É claro que não, Eka. Você realmente se esforça demais. Me ajuda a ficar louca. Ele escalou uma grande pilha de detritos, então ofereceu a mão para ajudá-la. Eu estou feliz por estar aqui porque me lembra de como tive sorte de me libertar do exército de sadias. Disse ela, juntando-se a ele no topo. Os olhos claros dele nos mandavam para os abismos para coletar, continuou Kaledin, deslizando para descer pelo outro lado. E nos pagavam bem pouco pelo trabalho. Trágico. Poderia-se dizer que ficávamos abismados, disse ele enquanto ela descia da pilha. Kaledin sorriu. Ela inclinou a cabeça. Abismados. Abismados, disse ele, gesticulando para as profundezas do buraco onde estavam. Sabe, estamos em um abismo. Raios, você não espera que isso conte. Foi horrível. Eu sei, sinto muito. Minha mãe teria ficado desapontada. Ela não gostava de trocadilhos? Não, ela adorava. Só ficaria chateada por eu ter tentado inventar um sem ela por perto, para rir de mim. Xalã sorriu, e eles continuaram, mantendo um ritmo rápido. Estou feliz por estar aqui embaixo, porque a essa altura Edwin deve estar morrendo de preocupação comigo. Então, quando voltarmos, ele vai ficar em êxtase. Pode até me deixar beijá-lo em público. Edwin, certo. Aquilo abafou seu humor.
Acho que precisamos parar para que eu possa desenhar nosso mapa, disse Chalan, franzindo a testa para o céu. E para que você possa gritar mais um pouco por uma chance de salvação. Acho que sim, disse ele enquanto ela se acomodava para pegar seu mapa. Ele juntou as mãos. Ei, aí em cima, tem alguém? Estamos aqui embaixo e estamos fazendo péssimos trocadilhos. Por favor, nos salvem de nós mesmos. Chalan deu uma risadinha. Kaledin sorriu e então se espantou quando efetivamente ouviu algo ecoando de volta. Aquilo era uma voz? Ou, espere, um som tonitruante, como o toque de uma corneta mais múltiplo. Foi ficando mais alto, cobrindo-os como uma onda. Então, um enorme amontoado de carapaça e garras surgiu por uma curva com um estrondo. Demônio do abismo. A mente de Kaledin entrou em pânico, mas seu corpo simplesmente se moveu. Ele agarrou Chalan pelo braço, colocando-a de pé e puxando para que corresse. Ela gritou, deixando cair a bolsa. Kaledin arrastou-a atrás de si e não olhou para trás. Podia sentir a coisa perto demais, as paredes do abismo tremendo com a perseguição. Ossos, gravetos, conchas e plantas rachavam e quebravam. O monstro tromboteou novamente, um som ensurdecedor. Estava quase em cima deles. Raios, o bicho era rápido. Nunca teria imaginado que algo tão grande poderia ser tão rápido. Não havia como distraí-lo dessa vez. Estava quase os alcançando. Kaledin podia senti-lo logo atrás. Ali! Kaledin jogou Chalan para a frente dele e a empurrou para dentro de uma fissura na parede. Enquanto a sombra assomava atrás dele, jogou-se na fenda, empurrando Chalan para trás. Ela grunhiu ao ser pressionada contra os detritos de gravetos e folhas que haviam sido compactados ali pelas águas das enchentes. O abismo ficou em silêncio. Kaledin só podia ouvir Chalan ofegando o seu próprio batimento cardíaco. Haviam deixado a maior parte das suas esferas no chão, onde Chalan estava se preparando para desenhar. Ele ainda tinha sua lança, sua lanterna improvisada. Lentamente, Kaledin se contorceu, dando as costas para Chalan. Ela o segurou por trás e ele a sentiu tremer. Pai das tempestades. Ele mesmo estava tremendo. Virou sua lanterna para fornecer luz, espiando o abismo. Aquela fissura era estreita e havia pouco mais de 1 metro entre ele e a abertura. A luz frágil e desbotada das esferas de diamantes reluziu no chão molhado, iluminou floragolas rasgadas na parede e várias vinhas se contorcendo no chão, separadas das suas plantas. Elas se retorciam e se debatiam como homens arqueando as costas. O demônio do abismo, onde estava? Chalan arquejou, os braços se estreitando ao redor da cintura dele. Kaledin olhou para cima. Ali, mais acima na rachadura, um olho enorme e inumano os vigiava. Não podia ver muito da cabeça do demônio do abismo, só parte do rosto e da mandíbula, com aquele terrível olho verde vítreo. Uma garra gigantesca bateu contra a lateral do buraco, tentando entrar à força, mas a rachadura era pequena demais. A garra escavou o buraco e então a cabeça recuou. O som de rocha e quitina se raspando ressoou pelo abismo, mas a coisa não foi muito longe antes de parar. Silêncio. Uma goteira constante caía em uma poça em algum lugar, mas, a não ser por isso, silêncio. Ele está esperando, sussurrou Chalan, a cabeça junto do ombro dele. Você parece orgulhosa dele, ladrou Kaledin. Um pouco. Ela fez uma pausa. Quanto tempo você acha até que... Ele olhou para cima, mas não conseguiu ver o céu. A rachadura não ia até o topo da parede do abismo e só tinha uns 3 ou 4 metros de altura. Ele se inclinou para a frente a fim de olhar para a fenda lá no alto, sem se esticar totalmente para fora da rachadura, só se aproximando um pouco mais da borda para que pudesse ver o céu. Estava escurecendo, não era ainda o crepúsculo, mas estava se aproximando. 2 horas, talvez, disse ele. Uma estrondosa tempestade de carapaças avançou pelo abismo.
Keledin saltou para trás, pressionando Shallan contra os detritos, enquanto o demônio do abismo tentava, sem sucesso, enfiar uma das patas na fissura. A perna ainda era grande demais, e muito embora o demônio do abismo conseguisse enfiar a ponta na direção deles, se aproximando bastante para tocar Keledin de relance, não era o suficiente para feri-los. Aquele olho voltou, refletindo a imagem de Keledin e Shallan esfarrapados e sujos devido ao tempo no abismo. Keledin parecia menos assustado do que se sentia, fitando aquela coisa no olho, lança em posição de guarda. Shallan, em vez de apavorada, parecia fascinada. Mulher maluca! O demônio do abismo recuou novamente e parou um pouco mais abaixo no abismo. Conseguiu ouvi-lo se acomodando para vigiar. Então, disse Shallan, nós esperamos? Suor escorria pelo rosto de Keledin. Esperar? Quanto tempo? Podia imaginar ficar ali como um petrobulbo assustado preso na sua concha até que o estrondo das águas começasse a soar pelos abismos. Já havia sobrevivido a uma tempestade antes, por muito pouco, e apenas devido ao auxílio da luz das tempestades. Ali seria muito diferente. As águas o sacudiriam em um fluxo pelos abismos, esmagando-os contra as paredes e rochedos, misturando-os com os mortos até que se afogassem ou fossem despedaçados. Seria uma maneira muito, muito ruim de morrer. Ele estreitou a pegada na lança. Esperou, suando nervoso. O demônio do abismo não partiu. Minutos se passaram. Finalmente, Keledin tomou sua decisão. Ele deu um passo à frente. O que você está fazendo? Sibilou Shallan, soando apavorada. Ela tentou agarrá-lo. Quando eu sair, corra para o outro lado. Não seja estúpido. Vou distraí-lo. Quando você estiver livre, vou conduzi-lo para longe de você. Então vou escapar. Podemos nos encontrar depois. Mentiroso, sussurrou ela. Ele se contorceu, encontrando o olhar dela. Você consegue voltar para os acampamentos de guerra por conta própria. Eu não consigo. Você tem informações que precisam chegar a Dalinar. Eu não tenho. Eu tenho treinamento de combate. Talvez consiga escapar da criatura depois de distraí-la. Você não conseguiria. Se esperarmos aqui, nós dois morreremos. Precisa de mais lógica do que isso? Detesto lógica. Sempre detestei. Não temos tempo de falar sobre isso agora, disse Keledin, virando-se e voltando as costas para ela. Você não pode fazer isso. Posso. Ele respirou fundo. Quem sabe, disse ele de modo mais suave. Talvez eu tenha um golpe de sorte. Ele estendeu a mão e arrancou as esferas da ponta da sua lança. Então jogou-as no chão do abismo. Precisaria de uma luz mais estável. Se prepare. Por favor, sussurrou ela, suando mais desesperada. Não me deixe sozinha aqui nesses abismos. Ele sorriu ironicamente. É realmente tão difícil para você deixar que eu vença qualquer discussão? Sim. Não, quero dizer, raios, Keledin, ele vai matar você. Ele agarrou a lança. Pelo modo como as coisas vinham sendo ultimamente, talvez fosse isso que ele merecia. Peça desculpas a Edwin por mim. Na verdade, eu meio que gosto dele. Ele é um bom homem. Não só para um olhos claros, só uma boa pessoa. Nunca dei a ele o crédito que merece. Keledin, tem de ser feito, Shallan. Pelo menos leve isso, disse ela, estendendo a mão por cima do ombro dele, além da cabeça. Levar o quê? Isso, disse Shallan. Então ela invocou uma espada fractal.